Olá, saudações meu amigo telespectador, bem-vindo a mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Chegamos com mais um tema importante para analisar e por isso nós queremos contar com a sua audiência e, claro, também com o seu apoio. Como? Inscrevendo-se no canal TV Jovial, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, que assim o YouTube vai poder divulgar ainda mais o programa Direto ao Assunto e os conteúdos que são levados a cabo, que são feitos pela TV Jovial. Hoje nós vamos falar de um assunto que está a causar impacto na sociedade angolana, está não só em Angola como em África em si, está a trazer pavor, medo para muita gente. Por esta razão, eu convidei dois jovens, a equipa do Direto ao Assunto convidou dois jovens para poderem analisar este mesmo assunto. Vamos falar sobre os golpes de Estado em África. O golpe de Estado é a tomada do poder de um país por um grupo de pessoas. Esse grupo geralmente rouba o poder de um líder legítimo, ou seja, escolhido pela população do país. O golpe de Estado pode ser realizado de forma violenta ou pacífica. Algumas causas relacionadas ao golpe de Estado são as crises econômicas, sociais ou políticas que incentivam alguns setores a tomar o poder. As consequências dos golpes costumam ser imprevisíveis. Na melhor das hipóteses, eles poderiam iniciar uma transição política que rapidamente levaria o país à democracia. Mas o oposto pode acontecer. Exatamente, o oposto pode acontecer e é por isso que nós trouxemos dois jovens para poderem analisar este mesmo assunto. Como vocês já estão aí a poder ver através do plano que foi feito, estou com Paulino Marcelino, ele que é estudante de Relações Internacionais. Boa tarde, bem-vindo. Pode usar o microfone. Muito obrigado. Exato, do outro lado, do meu lado esquerdo, está o Pedro Chala, que é politólogo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde aos telespectadores. Muito bom, espero que esteja tudo bem com vocês e sintam-se à vontade para podermos analisar este assunto. Eu começo com o Pedro. Como é que olha para estes golpes de Estado que a África está a registrar ou registrou em menos de 3 anos? Vamos dizer que vamos contabilizar 8. Exato. Como é que eu... Poderia levantar um pouco mais o microfone? Exato. Como é que eu olho para os golpes de Estados que vieram a dar-se desde 2019, no caso, não é? Até agora. Se nós quisermos olhar para a perspectiva do golpe de Estado enquanto um mecanismo de subversão e alteração da ordem constitucional, não é? Aqui subversão dita pelo professor Sousa Lá, não é? Um professor renomado em ciência política, não é? Vamos olhar para os golpes de Estado em África e vamos procurar perceber então quais são as suas causas. Por que que ocorrem os golpes de Estado em África? E em resposta nós diremos primeiramente que os golpes de Estado não são uma coisa nova. Não são uma coisa nova na realidade africana e não são uma coisa nova no mundo político. Não é? Eles foram teorizados já há muito tempo, não é? E eles acontecem igualmente já há um bom tempo. Primeiramente diríamos que, como passou em reportagem há pouco tempo, que dentre os fatores do golpe de Estado estão as causas sociais, econômicas e até políticas. Politicamente poderíamos destacar aquilo que são as alterações constitucionais. Ora, fora o golpe de Estado que tiver acontecido no Mali para destituir o presidente Keïta, não é? Nas outras realidades, como a realidade agora do Gabão, não é? Onde o presidente alterou, havia um dispositivo constitucional que previa que o presidente só devia ficar durante 2 mandatos no poder, no caso 10 anos, não é? Mas os presidentes alteram as constituições para um 3º mandato. Isto se configura como uma das causas políticas para os golpes do Estado. Dentro das causas econômicas vamos destacar efetivamente os níveis de desemprego, pobreza, que se caracterizam também em África por estarem elevados, a taxa de população ser maioritariamente dominadas por jovens. Não é? Então aqui
dentro das causas econômicas, teríamos então assim o desemprego, a pobreza, não é? As assimetrias regionais e a péssima distribuição que é feita da riqueza nacional nesses estados. Exatamente, mas ainda assim não consegui perceber a sua visão em relação a este mesmo assunto. Exatamente. A minha visão é que os golpes de Estado são alterações inconstitucionais, não é? Que tendem a subverter o poder politicamente constituído, ou seja, constitucionalmente instaurado, não é? E esses golpes de Estado tendem efetivamente a colocar outros entes que não sejam entes legalmente eleitos. Pedro, ou melhor, Paulino, peço desculpas. Além de não ser um facto novo, ainda assim nós estamos a registrar com maior recorrência estes factos. Como é que o Paulino olha para esta mesma questão? São 8 golpes de Estado em menos de 3 anos. Bem, nós estamos a viver um momento, né, em que a África, a sua população é maioritariamente jovem. E essa população jovem é uma população que está numa aldeia global. Não há limites. Todos nós conseguimos nos conectar com jovens de outros locais. E você consegue perceber o desenvolvimento de outros jovens em outras atmosferas, em outros estados. Você não consegue vivenciar isso dentro da tua realidade. Isso, de uma certa forma, cria um sentido de frustração por parte dos jovens. Isso está a ser recorrente atualmente, e como o meu colega de painel já disse, isso não é um caso recente, não é o primeiro caso, não vai ser o segundo, não vai ser o último, porque se nós percebemos a história da humanidade, nos mostra que o ser humano, por natureza, ele busca melhorias. E nessas melhorias... Poderia posicionar melhor o microfone à boca? Exato. E nessas melhorias o ser humano está disposto a usar todos os meios, muitas das vezes, para poder alcançar essas melhorias. Então, o recorrente fenômeno dos golpes de Estado em África deve-se maioritariamente porque a sua população é jovem e é uma população que aspira por mudanças e por melhorias de condições de vida dentro da própria sociedade africana. Esse é um outro ponto. E por um outro ponto, é recorrente porque a África tem... Porque as nossas independências não foram bem concebidas. Nos venderam uma falsa ideia de independência, mas não é uma independência real. Ajuda-nos a perceber? Ok, assim? sim. Talvez nós somos estados independentes, talvez num foro jurídico, mas de fato não. Porque você vai perceber, por exemplo, a região onde está a decorrer frequentemente os golpes do Estado é numa região da África Ocidental, onde foi maioritariamente dominada pela França. Então, nessa região, por exemplo, uma das frases, só para reforçar essa ideia, uma das frases do primeiro presidente do Gabão, Omar Bongo, ele dizia que a África sem a França é como um carro sem motorista. A África sem a França é como um carro sem motorista. Você imagina isso logo, já deixa cair abaixo a ideia de independência. Ou seja, toda a política africana, ele falava de África certamente na região ocidental, é monitorada ou devia ser conduzida pela França. Isso nos dá logo claro que a independência nessa região em particular de África foi uma falsa independência. Foi uma falsa ideia, porque há um estatuto da comunidade francófona, né, em que a França é quem monitora tudo aquilo. Você percebe que as cláusulas daquele estatuto privilegiam maioritariamente a França do que os próprios Estados africanos. Então, essa ideia falsa de independência, diante dessa população maioritariamente jovem que aspira por mudança, gera revoltas. Porque são jovens que não se revêem nos seus líderes políticos, que em certa fase, como, por exemplo, os primeiros presidentes, né, estiveram afincadamente envolvidos na luta pela independência nacional, mas não conseguiram trazer o ideal da independência, que era a prosperidade africana. Então, e essa miséria está cada vez mais crescente, e num mundo globalizado como nós estamos, é claro que os jovens não vão poder ficar apávidos, né, e temorosos diante dessa situação. Então, por isso que estamos num fenômeno crescente e galopante de golpe de Estados aqui em África. Pedro, existe mesmo esta realidade de que é uma falsa independência em África? Ou seja, que a África, sobretudo a ocidental, sem a França, é um carro sem motorista?
Bem, se quisermos olhar para os Estados da África Ocidental, no caso, não é? Chamados Estados que fazem parte do mundo francófono, não é? E quisermos fazer uma escatologia do próprio Estado, não é? Descrevermos esse próprio Estado, vamos olhar que essa afirmação do presidente Omar Bongo colhe em que sentido? Primeiro é que esses Estados, do ponto de vista da independência, aquilo que seria a independência econômica, por estarem a utilizar, e pelo facto de a sua própria moeda, não é? O franco CFA ser impresso no Banco Central da França, não é? E as reservas desses Estados, no caso, serem guardadas, vamos assim dizer, no Banco Central de França, não é? Podemos dizer efetivamente que essa visão do presidente Omar Bongo colhe. Mas colhe em que medida? Colhe na medida em que os próprios Estados africanos, não é, consentiram esta situação. Ora, eu estou lembrado de uma visita do presidente Macron, já não lembro especificamente em que país, mas era efetivamente ali na África Ocidental, onde foi a uma universidade, não é? Já não estou a lembrar onde é que foi efetivamente, penso que terá sido nos Camarões, não sei, mas onde ele foi a uma universidade e os alunos da universidade pediam a Macron que colocasse ar-condicionados naquela universidade. Está a ver o assunto, né? Está a ver já a dimensão, só para trazer aqui um exemplo, já falamos aqui da questão financeira. O caso mais caricato que tomamos conhecimento posteriormente aos golpes de Estado no Mali, que foram 2, é que, por exemplo, no Mali, pelo facto de estarem lá estacionadas forças francesas, não é? As Forças Armadas Francesas, não podiam aterrar nenhum avião sem que Paris consentisse. Um Estado soberano que não pode fazer uso do seu espaço aéreo. Portanto, não se pode chamar esse Estado de sendo soberano, não é? Portanto, era efetivamente, não diríamos que aqui é efetivamente um carro sem motorista, porque a França devia intervir, mas porque por si só os Estados africanos deixavam-se ser guiados, não é? Consentiam, ou então as elites políticas dos Estados da África Ocidental consentiam que a França seguisse este caminho. Aliás, estamos lembrados que as independências desses países, dos Estados da África Ocidental, foram obtidas de maneira diferenciada, não é? Aliás, foi através de Gaulle, não é? Presidente francês, que disse que os Estados deviam fazer um referendo que quisessem ser independentes, mas nesse referendo haviam alguns termos, ou seja, a França, vamos assim dizer, amarrou os Estados africanos dos países ocidentais nos seus pés, né? Caucionou o seu desenvolvimento. E isto tem, obviamente, respaldo nessa matéria que estamos a tratar hoje, que são dos golpes de Estado. Quando vemos o presidente, o atual agora, o presidente em exercício do Burkina Faso, a fazer aquele discurso como fez na cimeira África-Rússia, não é? Fazer aquele discurso, vemos igualmente os mesmos movimentos a ocorrerem no Mali, não é? E entre outros estados, não é? Ou seja, há um desamarrar, só que, na nossa análise, esse desamarrar de correntes de França vem com uma ameaça. Qual é a ameaça? É relativamente ao grupo Wagner, não é? Ou seja, muitos estados onde se dá o golpe de Estado, como seja o Mali e o Burkina Faso, por exemplo, prescindem de utilizar as forças armadas francesas, mas tendem a utilizar ao seu lado o grupo Wagner, né, que é um exército privado, já foi aqui dito que é um exército privado, que isso também acarretará consigo os seus males. Todo o golpe dos Estados, né, tem sempre mãos externas e mãos internas. Okay? Então você consegue perceber claramente que há uma política levada a cabo para poder fragilizar a França. Para poder fragilizar a França, né, de modo
a não ter o monopólio, né, das zonas africanas da francofonia, né, da África Ocidental, que é rica em bastantes recursos minerais. Agora nós temos que saber quais são as outras potências que estão por detrás desta vontade de poder quebrar a França. Porque há uma política levada a cabo para poder mesmo quebrar a França. Porque nós temos atores externos dentro dos golpes de Estados, né, em África, nessa região ocidental. Nós temos a China, nós temos a Rússia, né, que segundo algumas análises são apenas beneficiários. São apenas beneficiários destes atos, porque o grupo Wagner, em muitos dos casos, entra nesses estados onde os golpes já foram perpetrados para poder fazer a manutenção do golpe. Será que vai ter mesmo uma libertação ou só estamos a trocar as correntes? Bem, primeiro, eu digo assim, se para nós nos libertarmos, nós temos que precisar das armas dos outros. Quem nos deu a arma vai ser o nosso defensor, vai ser o nosso Deus. Percebe? Então, nós não podemos esperar a independência ou a libertação da África Ocidental só porque estamos a tirar a França da jogada. Mas quando a França sai, outros atores estão a ocupar o espaço da França. Nesse momento, no Mali, tem praticamente 3 grupos que lutam nos territórios do Mali. Tem a Al-Qaeda, tem o Estado Islâmico e tem o grupo Wagner. Percebes? Tem o grupo Wagner. Todos esses grupos, se nós irmos atrás, vamos perceber que tem potências estrangeiras, tem potências ocidentais que sustentam esses grupos. Então, dá uma certa sensação, e isso é que leva muitos jovens aqui no nosso continente africano, nós vimos nas redes sociais, a manifestarem com um certo sentimento de contentamento diante dessa situação. Mas isso não significa que a África está a ser independente e que a África vai atingir um desenvolvimento e crescimento econômico. Isso seria se de fato os africanos é quem estivessem a levar a cabo toda essa ação e, consequentemente, após essa ação, os africanos pudessem tomar as rédeas de África. Mas olhando já para o cenário como tudo nos aponta, os recursos de África, que constantemente é alvo de ataque por parte das potências ocidentais, tudo indica que dificilmente os Estados africanos vão poder ter o domínio total ou aquela soberania, de facto, como a política exige nos seus próprios territórios. Há outros atores a entrar lá. Temos a China, temos a Rússia e, claro, não pode faltar os Estados Unidos, né? Ele também está lá. Muito bom. Assim que está desse lado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Saiba que está a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Hoje estamos a falar sobre golpes de Estado em África. Comigo estão Paulino Marcelino e também Pedro Chala. São 2 jovens que estão a passar as suas visões em relação a este mesmo assunto. Eu lhe convido já a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, a compartilhar os nossos conteúdos e também a deixar o seu like, porque estará a ajudar a TV Jovial a crescer. Paulino, Pedro, peço desculpas. Os 2 nomes com P? Exato. Pedro, sendo politólogo, existe algum aspecto que os governos, este mais recente que aconteceu no Gabão, cometeu em relação às estratégias políticas? Bem, relativamente a isto, temos que olhar efetivamente para aquilo que eu ia dizendo no princípio, para as 3 vertentes, não é? A econômica, a política e a social. E aqui, como se diz, não é? Os Estados africanos estão dominados por um conjunto de vulnerabilidades, não é? São vulnerabilidades que depois, se exploradas por um agente racional, transformam-se em ameaças, não é? E é efetivamente isso que acontece. Quando nós vemos pessoas felizes por causa dos golpes de Estado, não é? Nós percebemos então que havia demasiada vulnerabilidade e as pessoas têm o anseio de que o golpe de Estado por si só trará prosperidade econômica, não é? Então, se me pergunta se havia alguma falha ou havia estratégias que foram efetivamente dispensadas por esses governos que sofreram um golpe de Estado, sim. Sim, há sempre, não é? E é só nós acompanharmos relativamente ao Burkina Faso, relativamente ao Níger, que estão, e ao Mali, não é? Que estão ali no Sahel, não é? Que eles sofrem de uma violência islâmica, não é? Tem grupos armados, tem violência islâmica, o fluxo migratório é aquele que aumenta dia após dia, e nós
acompanhamos sempre através dos canais internacionais as migrações via Mediterrâneo, não é? A condição de pobreza, não é? Que já hoje em dia, e a propósito disso, fala-se que num relatório da Cruz Vermelha, não é? A Cruz Vermelha alerta que nesses estados há uma gritante ingovernabilidade, não é? Ou seja, o poder político não é capaz de prover o bem-estar do povo. São, efetivamente, as organizações não governamentais que governam nesses sítios. Isso é mau. Isso é mau por quê? Porque isto nos levaria então àquilo que é chamado na teoria das relações internacionais e na própria ciência política em particular, de estados espalhados. Ou seja, esses estados, por não conseguirem prover o conjunto de bem-estar, aquilo que é a salus populi suprema lex, não é? A saúde do povo, não é? Salvaguardar também esses golpes de Estado, não é? Estamos aqui a falar de interesses econômicos, de interesses políticos e de interesses sociais. Quando os Estados não conseguem prover o bem-estar do seu povo, obviamente que os fenômenos como golpe de Estado, quando os Estados fazem alterações constitucionais, não é? Que é também uma modalidade, aliás, devíamos dizer isso do princípio, que é também uma modalidade de golpe de Estado, não é? Porque o golpe de Estado não é só aquele perpetrado pelos militares, mas essa modalidade de alteração da Constituição para os presidentes terem mais um mandato acaba por frustrar as expectativas da população e assim então fazer com que o povo esteja feliz com a materialização do golpe de Estado. Paulino, acredita que com este golpe de Estado mais recente que nós ouvimos e estamos a sentir a certa instabilidade que está a se reinar depois deste golpe de Estado, poderá ter uma instabilidade no continente africano em si, depois deste golpe de Estado? Bem, os golpes de Estado em si são cenários que promovem facilmente instabilidades, né? E principalmente quando os militares assumem o poder, porque os militares em si não oferecem uma segurança. Não oferecem segurança no sentido de que eles não são, né, o grupo ideal para poder levar a cabo a política de uma nação. Claro, né, eles são muito importantes no sentido de poder fazer né, a manutenção, né, da paz nacional, preservar a integridade territorial, o respeito à soberania do Estado. Mas é uma força de salvaguarda da nação, mas não para poder levar a cabo, né, a política no sentido de fazer chegar serviços aos civis, porque a política é uma matéria muito sensível, porque ela vai coordenar todo o país, precisa pensar todo o país. E uma vez que nós estamos a falar de golpes de Estado, né, em África, o mais caso recente no Gabão, né, em que os militares mais uma vez assumiram o poder, nós estamos a falar de um Estado africano. Estamos a falar de um Estado africano, nós estamos a falar de Estados que têm conexões com outros Estados africanos, quer por via territorial, por via terrestre, né, quer através de acordos. E uma vez que nesse ambiente de instabilidade, por exemplo, como vimos recentemente, né, a União Africana emitiu uma ordem em que o Gabão já não vai poder participar nesse momento das atividades da União Africana por causa mesmo do golpe de Estado. Isso já começa a dar uma imagem de instabilidade dentro de África, porque essas ações de golpe de Estado, porque quando nós estamos a falar de estabilidade de uma nação, nós estamos a falar de desenvolvimento, crescimento econômico, crescimento social, crescimento cultural, todos são fatores que vão poder promover a estabilidade dentro de uma nação. Com os golpes de Estado, há um retrocesso, há um stop no processo de desenvolvimento e crescimento econômico de uma nação. Porque com os golpes de Estado, os investidores internacionais não vão poder fazer investimento porque ninguém pode investir num território em que facilmente não é respeitado a lei que diz como é que cada indivíduo dentro daquela nação deve atuar. Então, se vocês não respeitam a norma que diz como devem atuar, a qualquer momento o meu investimento aqui nesse local não está seguro. Isso vai fazer que vai contribuir para a perpetuação da pobreza, para a perpetuação do desemprego, e essa perpetuação desses seres de males vai ser um dos fatores que cada vez mais vai tornar a África mais instável,
E a instabilidade dentro de África vai sempre resultar, mais cedo ou mais tarde, em um ato de descontentamento, que pode ser uma insurreição, que é uma manifestação mais pacífica, mas também que muitas das vezes é levada com a intenção de poder retirar quem detém o poder político, que pode ser através de um golpe de Estado, pode ser através de um conflito armado, pode ser através de uma revolução. Então, diante de todos esses fenômenos que nós temos aqui dentro de África, a estabilidade africana está profundamente ameaçada. Por isso é que nós apelamos a todos os jovens como nós que nos assistem nesse momento, que não podem se alegrar com essas ações. Embora que diante dos fatos apresentados da governação de muitos desses líderes, que na sua que maioritariamente foi uma governação má, né, que não puderam satisfazer os anseios da população de cada nação, mas nós não podemos incentivar esses atos. Nós devemos sempre procurar meios mais pacíficos de transição política. Então nós temos que analisar que a África nesse momento está a dar retrocessos. Embora pareça, né, que estamos a nos libertar, estamos a progredir, mas estamos a dar retrocessos. Obrigado, Paulino. Pedro, concorda com a visão que foi apresentada pelo Paulino? Sim, mas devemos aqui olhar para a instabilidade em que medida? Na medida em que a tendência de evolução do fenômeno do golpe de Estado em África irá propagar-se. Infalivelmente irá propagar-se por quê? Porque nós vivemos numa altura em que devemos ter em conta a teoria dos complexos de segurança. Ou seja, é que um dado fenômeno que acontece em termos securitários ou políticos numa realidade africana, quer seja na África Ocidental, Central ou Austral, não é? Tenderá a ter consequências noutras latitudes de África. Estamos a ver agora o fenômeno a ocorrer na África Ocidental e Central. Isto significa que os Estados da África Austral já começam a olhar para as vulnerabilidades que têm comparativamente àqueles Estados onde os golpes de Estado ocorreram. Ou seja, procurar comparar os fenômenos que são similares aos Estados que tiveram golpe de Estado, como sejam o problema da pobreza, do desemprego, o problema da própria satisfação da expectativa dos jovens, porque em África mais de 60% da população são jovens, não é? Então os Estados africanos estarão preocupados com isso, mas também estarão preocupados com as próprias chefias militares e sim, esse fenômeno terá propagar-se-á por África, não é? E causará instabilidade, como disse bem o meu colega de painel, igualmente. A questão que fica em relação ao investimento direito estrangeiro, por exemplo, não é? Porque ninguém quer investir numa realidade onde o seu investimento não está seguro, não é? E a questão da própria materialização e realização das aspirações nacionais, não é? Ou seja, os povos estarão indubitavelmente atrasados na materialização daquilo que são as próprias aspirações nacionais, porquanto os golpes de Estado, e isso já é uma coisa que eu já queria dizer há algum tempo, os golpes de Estado não trazem, não há uma relação siamese ou uma relação inerente entre golpe de Estado e desenvolvimento. Não existe isto, não é? Ou seja, quando se dá um golpe de Estado, não significa que o país, 2 anos, 3 anos depois, terá um melhor sistema político de governo, um melhor regime político de governo, ou uma melhor elite política de governo. Aliás, é só olharmos, como dissemos logo do princípio, que os golpes de Estado não são uma situação nova. No próprio Mali já ocorreu vários golpes de Estado e que não trouxe desenvolvimento, não acabou com os males, não é? E noutras realidades também onde ocorreu o golpe de Estado, e isso tenderá efetivamente a criar instabilidade em África. E aqui um aspecto que é interessante falar, é interessante abordar. Já estou a ficar sem tempo, né? Exatamente. Vai poder continuar com a sua abordagem depois, porque sobre este mesmo assunto os angolanos quiseram comentar. Por isso é que o Henriques Daniel foi à rua
para ouvir a opinião dos angolanos sobre esta mesma temática. Vamos acompanhar esta VT e depois voltarmos com os depoimentos ou as visões aqui em estúdio com os meus convidados. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos convidados de painel e a todos que acompanham o Direto ao Assunto. Na sua opinião, o que acha que está por detrás do aumento de golpes de Estados em África nos últimos 3 anos? Na minha opinião, não é o que está por detrás disto, é mais ou menos não se revendo na política de governação. Por detrás dessas causas está a insatisfação do cidadão pela capacidade de má governação dos governos africanos. Estes golpes são causados pelo descontentamento que a população em geral sente com a relação que eles ainda têm com o antigo país colonizador, no caso a França. Se calhar parte deste mesmo governo, e a mais, por sua vez, por não estar satisfeito com o que esse governo tem feito, sentiu-se obrigado a fazer o mesmo ato. Qualquer país africano que o Estado não segue as leis que ordena, está sujeito a sofrer esse tipo de ação. É de salientar que hoje em dia não vamos nos admirar se um dos dias também cá em Angola acontecer. Sendo angolano, lhe preocupa essa situação? Preocupa porque está a ocorrer nos países vizinhos e efetivamente pode, de certa forma, influenciar psicologicamente a maior parte dos cidadãos angolanos. Nós aqui em Angola, na minha opinião, não falta tanto para acontecer isso, mas uns tantos anos, se o país continuar nesse rumo que está de desemprego máximo, de fome a nível muito alta, não estamos muito longe de acontecer isso. Não concordo, né, nesse aspecto, não é a melhor via, porque muitas das vezes não resulta bem, não é? Não é a forma mais saudável de se conseguir o poder. Jaime, deu para perceber a opinião dos angolanos em relação aos golpes de Estados em África. Boa tarde, é consigo. Boa tarde, Henriques. Vou ao Paulino. Lhe pergunto, há motivos para os angolanos temerem? Os angolanos temerem... Talvez podemos sofrer como atores passivos, né, dos danos dos golpes do Estado que estão a ocorrer em outros estados. E como ativos? Como ativo, isso será nós a organizar, a orquestrar né, um golpe do Estado. Mas é importante nós dizer uma coisa: o golpe do Estado não é um ato de massas, é um ato da elite. Normalmente quem leva a cabo os golpes do Estado são elementos intrinsecamente ligados ao poder soberano. Então nunca é uma ação orquestrada, né, por cidadãos civis, por cidadãos comuns. Eu sei que você vai ver, por exemplo, o último golpe no Gabão, o homem que levou, né, que chefiou o golpe, né, que é o senhor, acho que Olig Nguema, né, ele foi presidente da Guarda Republicana do Gabão. Então você consegue perceber logo que esse golpe foi perpetrado por alguém de alta chefia, alguém que tinha uma relação intrínseca com o próprio poder político, com o aparelho do Estado. Então, e se for para nós pensarmos isso, né, aqui em Angola, nós temos que pensar no elemento insatisfação por parte dessas elites. Okay? O que essas elites pensam acerca do poder instituído? Se ocorrer uma insatisfação por parte da elite política, o que não conseguimos notar muito no nosso país, porque os nossos políticos estão bem servidos, né? Os nossos militares estão bem servidos, né? E nós já conversávamos na sala de espera com o colega e falou muito bem que o nosso Estado, né, é governado por militares, a política é dirigida por militares, a economia também é dirigida por militares. Então, os dois elementos que podiam trazer insatisfação por parte da elite política já está bem salvaguardada por parte dessa mesma elite política. Então, é pouco provável, né, nesse período talvez de 5 anos, né, não podemos dar dados aqui precisos, né, mas é pouco provável que ocorra um ato de golpe do Estado aqui em Angola. Nós podemos sofrer as consequências do golpe do Estado que estão a ocorrer em outros estados. Mas aqui, nosso Estado, como um campo efetivo para o golpe do Estado, ainda as condições estão criadas. As condições já existem, que é a vulnerabilidade que é comum nos Estados africanos. A má governação,
o desejo de se perpetuar no poder, o nepotismo, o desemprego, a fome, a miséria já estão lá. Mas agora falta o que podemos chamar de um dedo que vai apertar o gatilho, né, para poder disparar o golpe do Estado. Isso aqui, pelo menos, né, acho que os nossos serviços de inteligência já estão a salvaguardar essa situação. Pedro, é isso mesmo. Não há porquê os angolanos se preocuparem. Bem, quanto aos angolanos, penso que concordo efetivamente com aquilo que o meu colega de painel disse, não é? Nós temos, vamos dizer, nessa sopa, não é? Está misturado tudo aquilo que nos outros países onde ocorreu o golpe de Estado, não é? Há também, igualmente, não é? Nós temos, como o colega citou, pobreza extrema, assimetrias regionais, fome, desemprego, taxa de desemprego, de pobreza muito alta, não é? E uma insatisfação gritante. Entretanto, como apresentam as teorias do professor Francis Fukuyama no seu livro O Fim da História e o Último Homem, não é? É sempre, para a mudança de um regime, não é? De qualquer regime, é sempre necessário que uma ala, não é, do poder, não é? Estamos aqui a falar político, econômico ou militar, não é? Esteja insatisfeita, não é? Com o poder político instituído, não é? Quer haver mudança. Porque a insatisfação popular de per si não é suficiente. Aliás, a história nos prova isso. Não é? Enquanto não houver dentre o conjunto do poder um ramo insatisfeito, muito provavelmente não teremos golpes de Estado. Mas os fenômenos sociais, como eu dizia mais cedo, são fenômenos complexos. Nós não podemos explicá-los à luz de uma lei universal, não é? Ou de forma cabal. Estamos aqui a dizer que, em termos de indicadores, muito provavelmente não vai acontecer um golpe de Estado aqui em Angola, mas é necessário efetivamente estudar-se os meandros do poder político, não é? Do poder econômico e do poder militar em Angola, para atendermos até que ponto. O facto que salta à vista é que, como disse o colega também, é que em Angola a elite econômica, militar e a elite política estão juntas, não é? Como chamaria o professor Adriano Moreira, ao invés de termos um triângulo do poder, onde se destacam essas três elites, nós temos um ponto do poder, não é? Um ponto que espelha efetivamente essa elite só. Na sua visão, isto é certo ou errado? Não, isto é errado, porque olha, nós para termos um Estado, um governo saudável, nós precisamos ter check and balance, né? A democracia é feita de check and balance. E os interesses políticos, e os interesses econômicos e os interesses militares têm de ser sempre, têm de estar sempre à luz do interesse nacional. Quando temos um ponto do poder, como lhe chamo, não é? Fica muito difícil vislumbrar efetivamente aquilo que são os interesses nacionais e fica difícil satisfazer também o interesse nacional. Portanto, tendo em vista isto, claramente podemos dizer que os indicadores demonstram que é pouco provável, digo, que ocorra um golpe de Estado em Angola. Se bem Exato. que a insatisfação popular é gritante. Vimos agora na reportagem. Exato. Apesar dos problemas que os golpes de Estados acabam levando para as nações que são, vou dizer, golpeadas, podem acarretar para elas mesmas, por que é que está a ser tão frequente este fenómeno? Por que continua a acontecer? E vocês acabaram por dizer que ainda pode acontecer nos próximos anos, nos próximos dias. Paulino? Bem, eu tenho dito que após a independência africana, dos Estados africanos, havia um ideal que devia ser continuado, devia ser prosseguido. A independência surgiu do sentimento... Pode continuar, à vontade. Desculpa. A independência surgiu do sentimento de poder se atingir uma soberania territorial. Mas mais do que soberania territorial,
é os africanos terem autonomia para poderem guiar os destinos de África. E nisso se esperava que os pais das independências africanas pudessem levar esse sentimento panafricanista que se deu no decorrer, né, da sexta década, né, do século passado, nos anos de 1960, que é considerado como um ano de África. Se esperava que esses pais das independências africanas prosseguissem com esse desejo. Mas há um fenômeno que ocorre sempre, que aqueles que nos outrora consideramos como libertadores têm uma tendência de ser futuros ditadores. Têm uma tendência de ser futuros ditadores e estão sempre cegados pelo poder e movidos por um desejo de querer permanecer constantemente no poder. Esse cenário ainda é visível em África, embora temos uma Constituição, mas facilmente nós temos nos deparados com golpes constitucionais, alteração de Constituição, como até aqui no nosso país já se falava disso, né? Já havia rumores de um desejo de se alterar a Constituição. Espero que isso seja somente mesmo rumores, mas esse desejo ainda existe. Então, isso são principais indicadores que futuramente ações como essas vão decorrer. Porque nós temos que olhar para as causas profundas. Quais são as causas? Ao invés de nós querer tapar os pequenos buracos, vamos lá ver o que está dentro daqueles buracos que nós queremos tapar e cortar o mal pela raiz. Deve-se efetivar um Estado democrático de direito em África. Deve-se respeitar veemente os princípios estabelecidos na Constituição e na Carta das Nações Unidas e, consequentemente, na Carta da União Africana. A Carta da União Africana, ela condena, né, nos seus artigos, né, no artigo 30, ela condena qualquer meio ilegal, né, de acesso ao poder. A Carta da União Africana já condena. E aqui eu particularmente chamo essa atenção. Aqui devemos chamar também a União Africana, devia ter um posicionamento, embora que dentro do seu estatuto, né, não lhe permite, porque as organizações internacionais têm um papel mais recomendativo do que um papel decisivo, né? Mas a União Africana devia ter uma postura mais incisiva nessas questões. A União Africana, muitas das vezes, ela consente com a má governação em África. Com este argumento, eu lhe pergunto, como é que olha mesmo já para a atuação da União Africana e de outros países também? Bem, a União Africana, né, como eu dizia nos seus artigos, primeiro é que ela condena qualquer meio ilegal de acesso ao poder. Isso já está condenado nos artigos da União Africana. E dentro dos artigos da União Africana também, propriamente no artigo 4º, ela prevê que os conflitos entre os Estados africanos devem ser resolvidos por meios pacíficos. A única exceção que existe para poder se fazer uma intervenção militar dentro de um Estado africano é em caso que nos deparamos com casos de genocídio, em casos de crimes de guerra e em casos de violação de direitos humanos. Então, nós, se analisarmos o fenômeno dos golpes de Estado mais recentes do Níger e do Gabão, não houve violação desses princípios. Logo, uma intervenção militar como a CEDEAO, que é a Comunidade, né, dos Estados para a Comunidade do Estado Econômico da África Ocidental, né, em querer fazer uma intervenção militar, ela chega um pouquinho a violar o princípio da própria União Africana, porque aqueles crimes que deviam servir de input para poder se levar uma intervenção militar não foram feitos. Então a União Africana deve ter uma posição mais pacífica, procurar meios pacíficos de resolver esses conflitos. E esses meios pacíficos, como eu estava a dizer ao princípio, a União Africana deve começar a tomar posicionamento desde o momento que começa a se deparar com a má governação dos líderes africanos. A União Africana não pode esperar que somente quando ocorrem golpes, depois quer vir se pronunciar de uma maneira de sancionar ou colocar limites, como ocorreu agora no Gabão, que já não vai poder participar das atividades da União Africana sem se repor à legalidade. Ou seja, existiam meios e formas de prever este golpe. Sim, porque dentro do próprio Estatuto da União Africana, ela defende a promoção da boa governação. Então, se nós defendemos a promoção da boa governação, a União Africana devia fiscalizar a má governação nesses estados. A União Africana é conivente dessas ações. Ela sabe dos estados em que a governação é mal feita. Então, a União Africana, se realmente quer prevenir golpe de Estado, deve começar a atacar esses males. Quando já começa a haver indícios de um certo estadista em querer alterar a Constituição, a União Africana já deve logo se posicionar, já deve logo emitir o seu parecer.
Mas o que nós vimos é que uma União Africana que fica paralisada diante da má governação, diante dos atos de atrocidade, diante do atraso econômico de certos Estados, que são indicadores para os golpes de Estados, nela fica pávida, serena, tranquila, manso como um ganso, tranquilo como um grilho. E depois que ocorrem esses atos, a União Africana quer vir se pronunciar. E já é tarde. Paulino, sendo politólogo, como é que olha para as políticas que a União Africana traçou em relação, ou está a traçar, em relação ao golpe que aconteceu recentemente no Gabão, e também se poderiam mesmo prever este golpe de Estado, tal como podem prever em outras nações? Bem, vou começar em relação à previsão do próprio golpe de Estado. Em relação à previsão do golpe de Estado, é aquilo que nós já estamos aqui a falar. Os golpes de Estado são previsíveis. Por quê? Porque as vulnerabilidades dos Estados africanos não são coisas que acontecem do dia para a noite. A má governação não é uma coisa que acontece do dia para a noite. As alterações constitucionais para conseguirmos mais um terceiro mandato, um quarto. Estamos a falar, por exemplo, do presidente de Camarões, Paul Biya, que está há longos 20 anos no poder, mais de 20 anos no poder. Estamos a falar do presidente Nguema, Teodoro Obiang Nguema, por exemplo, da Guiné Equatorial. Portanto, essas questões são questões de previsão. Sabe-se que a qualquer Mas aí vamos momento... falar que é a questão do tempo ou as políticas que estão a ser implementadas? Não. Observe, e em África conjugam-se os males, esse aqui é o grande problema. Este aqui é o grande problema, conjugam-se os males. Em que medida? Na medida em que a longevidade no poder não traz consigo desenvolvimento. Na minha ótica, uma vez alguém me perguntou qual é o melhor regime para governar. Se é a democracia, a monarquia absolutista ou o autoritarismo, qual é? Eu disse-lhe que o melhor regime é aquele que consegue garantir bem-estar a seu povo. Mas há um problema inerente ao homem. O homem quer sempre liberdade. Mas em função dos regimes é possível ver qual é que vai dar? Não somente. Observa, quando eu disse que em África conjuga os males, a longevidade no poder nem sempre, e aliás, no caso de África, a longevidade do poder não resulta de desenvolvimento, com exceção do Ruanda, que agora vai despontando em termos econômicos, não é? Mas, por exemplo, se virmos nos Camarões Paul Biya, aqui agora no Uganda, Yoweri Museveni, que são presidentes, só para citar esses dois, que são presidentes que estão há longo tempo no poder, mas que a longevidade deles não casa com desenvolvimento ou com crescimento econômico. Portanto, isto faz com que seja previsível ao longo tempo um golpe de Estado. Por quê? Com a longevidade, com a falta de promoção do crescimento econômico e consequente desenvolvimento social ou desenvolvimento das populações, a insatisfação, a pobreza vai aumentar. Os grupos terroristas aproveitam-se dessas vulnerabilidades para explorarem esses estados. Então, ali depois, sucessivamente, acontecerá exatamente a justificação do golpe de Estado que foi dado no Gabão, não é? Que é um regime que estava em derrocada. Deu-se, porque a justificação foi exatamente essa, não é? Que deu-se o golpe de Estado, porque o regime estava em derrocada, em falência. Ora, isso não é uma coisa que acontece. Olhando exatamente para a União, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, ia dizendo. Olhando exatamente para a União Africana, eu diria o seguinte: a União Africana está tão distante das populações africanas e muito próxima dos líderes africanos. Ou seja, a União Africana é aquilo que eu tinha dito que como é que chama isso? Estou a me esquecer, mas pronto. A União Africana, ela não é cosmopolita. Nós africanos não somos cosmopolitas. Por quê? Porque é muito mais fácil um cidadão angolano, por exemplo, conhecer Lisboa do que conhecer Yaoundé, do que conhecer Addis Abeba, por exemplo. Por quê? Porque não há essa promoção. E falo isso e vou para a União Africana para analisar no sentido de que a União Africana, a Addis Abeba, é mais para os líderes africanos irem sapatear lá.
irem aprovar leis que depois não têm respaldo na nossa realidade nacional. Ou seja, nós não sentimos que efetivamente aquela questão da agregação dos Estados à União Africana resulte para nós em promoção, em desenvolvimento social. Nós não sentimos isso. A visão que a África passa para os outros continentes, asiático, europeu, americano, face à postura não só da União Africana, como também dos golpes de Estados que estão a se registrar. Uma pergunta aberta para os dois. Quem quiser tomar a palavra. Okay, obrigado. Bem, uma anarquia. Anarquia no sentido de que não há ordem, um caos, né? Porque nós estamos a falar de 55 estados, nós estamos a falar de um território com mais de 30,27 milhões de quilômetros quadrados, nós estamos a falar do continente mais rico em termos de recursos minerais. A África é o continente, né, segundo alguns estudos, que possui praticamente todos os minerais contidos na tabela de Mendeleev. Um mosaico propício para poder promover o turismo. Então, a África é rica em recursos hidrográficos. Então, você vê que, diante de todas as vantagens que podiam promover a aceleração e o crescimento de África, é exatamente nisso que nós não estamos a encontrar desenvolvimento. Então, a imagem que o nosso continente transmite, através das ações de cada Estado, é um estado de anarquia, é um estado falhado. Concorda? Sim, estava a dizer? Sim, concordo plenamente com o meu colega de painel. Não é? Nós passamos a imagem de que a África é um lugar, aliás, como disse há bocado, as organizações não governamentais dizem que, por exemplo, na região de Sahel, como disse, não é? São essas organizações a governarem em relação, ou seja, descurando obviamente os governos, não é? E quando se fala isso, vindo da diretora da própria Cruz Vermelha, é um atestado de incompetência, é um atestado de má governação, de falta de organização política dos Estados africanos. É isso que nós passamos. Por isso é que esses continentes, os líderes dos demais continentes, veem a África uma oportunidade de fazerem uma pilhagem, não é, desses recursos que o meu colega citou, e nós continuamos regalados a uma pobreza extrema, a falta de desenvolvimento e de crescimento. Portanto, é um certificado de incompetência que nós passamos a nós mesmos, não é, enquanto líderes políticos, não é, portanto, é essa imagem que nós... Os podem mudar este quadro de incompetência que vocês atribuíram a eles? Ora, a mudança desse quadro está inerentemente ligado com a mudança de paradigma da governação. Nós precisamos começar a administrar olhando efetivamente para a população. E eu costumo dizer, a academia é muito boa nesse quesito porque as fórmulas já estão inventadas. Olha, nós não precisamos inventar fórmulas para governar em África. Nós precisamos saber, dar aqui um exemplo, nós precisamos saber que o paludismo se combate promovendo o saneamento básico e não comprando antipalúdicos, né? Nós precisamos saber isso. E isso está escrito. Então, governar não é coisa de deuses ou anjos caídos dos céus, né? E governar é coisa mesmo para humanos. E nós conseguimos, eu creio que o que precisamos mudar é o paradigma de governação. É demonstrar que determinados interesses, os interesses nacionais, aquilo que nós chamamos de interesse nacional, não é? A saúde, o bem-estar, estão em lugares privilegiados e nós precisamos promover esse interesse nacional, a materialização desse interesse nacional. E uma coisa que também precisa ser dita é que nós precisamos nos aliar, nós, enquanto, os líderes políticos precisam aliar-se a uma perspectiva científica da governação. O que existe aqui em África é muito amadorismo, né? É assim que se diz, é muito amador.
não é? Parece que os líderes dormem e sonham com uma solução que não sei se tiram da onde e vêm e implementam. O facto é que nós precisamos começar a compreender que as academias que nós criamos, né, embora paupérrimas muitas vezes, produzem alguma solução para que o paradigma de governação, para que esse atestado de incompetência seja efetivamente ultrapassado. Né? Paulino, o que deve ser feito pelos governantes angolanos, ou melhor, africanos? Eu diria uma única palavra que poderia resumir tudo, né? Eu diria Ubuntu. O resgate desse princípio, desse valor africano, Ubuntu. A ideia de que todos nós juntos, de mãos dadas, podemos abraçar o baobá ou o imbondeiro, aquela árvore gigantesca. Né? Somente de mãos dadas nós podemos abraçar os desafios da África. Somente os africanos de mãos dadas podem dar uma resposta para a África. A resposta para a África não está na cimeira Estados Unidos-África, não está na cimeira Rússia-África, China-África. Até um Japão já quer a cimeira com 55 países, um continente inteiro lhe metem sentado num único país. Isso não vamos encontrar soluções para a África. Os africanos precisam perceber que os problemas de África devem ser resolvidos pelos africanos. E aqui eu trago nós para levantarmos aquele ideal que era muito difundido por Omar Gaddafi, a criação de um verdadeiro Estados Unidos de África. Os Estados africanos precisam se unir e perceber que os desafios são comuns, que os problemas são comuns, que o que está acontecendo na República Democrática do Congo vai acontecer também aqui. Então nós temos que procurar mecanismos de solução conjunto. Deve-se terminar com o individualismo. O princípio africano Ubuntu deve reinar na consciência e no coração dos líderes africanos. Somente assim nós podemos resolver esses problemas. Fora disso, eu não consigo ver uma solução para os problemas de África. Porque você percebe, a África já estava na altura de pelo menos ter uma indústria bélica africana, uma indústria de produção de armamentos africanos para a África. Aqui corroboro com meu colega, devemos investir mais na ciência. Os africanos têm que ter independência ideológica, independência tecnológica, independência armamental. Porque é inconcebível que os nossos armamentos até hoje têm que vir de outros estados. Nós não temos um mecanismo de defesa aérea para o continente africano, não temos. Então, todos os problemas só vão ser resolvidos se a África, se os líderes dos Estados africanos olharem a África e pensarem a África como una e todos juntos procurarem ações para resolver. Foi assim que a União Europeia conseguiu se manter como uma das potências econômicas do mundo. A União Europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou praticamente em falência. Teve que ser socorrida pelo Plano Marshall. Mas depois a União Europeia teve que rever a sua situação. Até disse, né, que a União Europeia foi criada, né, sobre as escondidas, né, dos Estados Unidos da América, né, porque os Estados Unidos gostaria mesmo de ter domínio da Europa para poder dominar posteriormente a África, porque os europeus são mais bem aceitos em África do que os norte-americanos, por causa do nosso histórico colonial. Então a Europa só conseguiu dar volta a essa situação de crise e miséria que decorreu depois da Segunda Guerra Mundial com a efetivação da União Europeia. Então somente também nós olhando para a África, nos demos as mãos, somente assim nós podemos resolver esses problemas que a África enfrenta. Eu não consigo ver, nesse momento eu não consigo perceber o desenvolvimento de África num único estado. Claro, né, nós temos Ruanda, né, que consegue apresentar os indicadores de desenvolvimento, mas você vê um Ruanda que ela consente com instabilidade no Congo. Percebe? Você consegue ver um Ruanda que, embora está a experimentar ganhos, mas ela tem sido também um dos entraves, um dos contribuintes para a instabilidade no Congo, através do grupo armado, o M23. Então, desse modo, nós não vamos poder resolver o problema de África. Kagame tem que perceber que tem que andar de mãos dadas com Félix Tshisekedi para poderem resolver a situação de África. Se for de outra maneira, eu não consigo perceber uma África que vai prosperar. Exato. Falou-se da atuação dos governantes, mas não podemos deixar de parte também a atuação da sociedade, dos africanos em si. Como é que os africanos podem participar para o crescimento, evolução, desenvolvimento e também estabilidade da África? Pedro. Bom, volto a tocar na tecla da ciência, né? Acho que por ser politólogo, mas enfim.
eu costumo dizer que nós podemos contribuir para o desenvolvimento da África pensando África. Como disse bem o meu colega, nós precisamos de soluções africanas. Entretanto, um dos maiores desafios da África, sobretudo, são as suas elites políticas. Ou seja, as elites políticas rejeitam consumir aquilo que lhe é produzido em África. E quando eu falo em consumir, não falo só de produtos alimentares e etc. Mas falo sobretudo daquela perspectiva científica, não é? Porque nós devemos compreender, nós africanos devemos compreender que somente com a nossa própria perspectiva enquanto africanos, olharmos para os problemas enquanto africanos e demonstrarmos soluções africanas, é que nós vamos conseguir trilhar o caminho do desenvolvimento, sem, obviamente, descurarmos daquilo que são as outras visões. Aliás, vivemos inelutavelmente numa aldeia global, não é? Isso é um facto que não podemos recusar e não vamos aqui dizer que nos vamos fechar ao estilo do isolacionismo do século XX ou XIX, não é? Mas compreendermos que, sobretudo, devemos privilegiar as soluções africanas. E aliás, as sociedades africanas têm dado contributo, não é? O cidadão africano. O grande problema dos regimes africanos, sobretudo, é que eles percebem, ou eles têm a ideia de que as contribuições, por exemplo, não é, das academias são para subverter o poder instituído. Por exemplo, quando uma academia avisa, alerta sobre os problemas da pobreza, da miséria, das assimetrias regionais, não está a fazê-lo para denunciar ou para dizer que, olha, este poder político ou estes senhores que estão agora no poder político não devem ser reeleitos, mas está a fazê-lo para o bem do próprio Estado africano. Ou seja, nós precisamos, a elite política africana precisa começar a consumir aquilo que é produzível a nível local, em termos científicos, não é? Em termos sociais. Precisamos começar a valorizar aquilo que são as nossas próprias idiosincrasias, nossas características próprias. E esse é o grande problema. Nós tendemos a importar muito daquilo, e aliás, não é? Há um professor, um sociólogo angolano, não é? Deputado atualmente, que disse num livro muito importante, Angola, quanto tempo falta para amanhã, só para fazer o reflexo da Angola, ele disse que o nosso nacionalismo é um nacionalismo importado, que não veio propriamente da Angola, não é? É o professor, esquecemos agora do nome, não é? Mas ele é deputado agora, que ele não veio da Angola. Então essa mania de importar coisas da nossa elite é uma mania que já vem desde muito tempo, e essa mania que nós vivenciamos atualmente e que nós temos visto que não tem resultado em bons frutos. Já tem o poder da palavra, as últimas considerações, se ficou algum aspecto por se dizer em relação a este mesmo tema? Em relação a este tema, eu queria dizer algo, penso que ficou naquela pergunta das instabilidades, não é? Mas o facto é que nós precisamos começar a olhar para os golpes de Estado com uma maior seriedade. Por quê? Porque os golpes de Estado podem ser impulsionadores de conflitos armados. Porque, normalmente, o golpe de Estado opõe interesses de determinados grupos, não é? Grupos dentro das elites. Então, esses grupos, obviamente, estamos a ver aquilo que está a acontecer com Burkina Faso, Mali, Níger, entre outros estados, mas que aqui acabamos de aflorar, que obviamente a França não vai cruzar os braços e vai dizer, eu já perdi aqueles territórios, agora estão sobre a alçada russa. Obviamente que em política isto não é assim que se trata, e obviamente poderemos ter aqui uma revanche, que poderá ocorrer um conflito armado, sendo que a França, se decidir municiar outros grupos contrários àqueles que deram golpe de Estado. Portanto, precisamos olhar para os golpes de Estado com maior seriedade, com uma seriedade que o mesmo fenômeno merece, e precisamos igualmente perceber que
é necessário, quando falamos de golpe de Estado, quando os Estados africanos falam sobre golpe de Estado, olhar tanto para a perspectiva dos golpes constitucionais e dos golpes militares, e que é necessário resolver então os problemas econômicos, sociais e políticos dos Estados africanos para evitarmos tal fenómeno. Muito bom. Paulino, as últimas considerações? Eu diria que é o momento dos estadistas africanos começarem a se preocupar em resolver os problemas que facilmente despoletam em golpes de Estado. É o momento dos líderes africanos perceberem que, como seres humanos, são limitados. São limitados, quer por intermédio dos regulamentos da natureza, o tempo de vida é limitado, e quer também a sua própria capacidade de refletir e pensar e traçar políticas também é limitado. Ok? Tem que se perceber como organismos vivos que estão suscetíveis a certas limitações. E ali devem ter a humildade de perceber que até que eu fiz, então meu companheiro pode dar continuidade para poder fazer e levar a África avante. Devemos ter uma política de Estado para poder prosseguir. A África tem que ter um plano africano de desenvolvimento e todos os países, todos os Estados africanos olhar para esse plano, servir como um aio para poder alcançar o desenvolvimento africano. O golpe de Estado já está feito. O que se espera é que esses estados que foram golpeados, os militares que assumiram o poder, possam repor a legalidade, para assim poderem mitigar a situação de miséria e de fome extrema que tem assolado nesses estados, onde possivelmente, supostamente, os golpes trariam desenvolvimento. Então, mais uma vez, eu apelo ao Ubuntu, apelo à unidade africana, apelo à União Africana, para que juntos possamos abraçar os desafios. E isso, quando eu falo de União Africana, mais do que Estado, estou a falar de cada africano. Cada africano deve abraçar o desafio de amar a África, lutar por África. Então esse é o meu apelo. Muito bom. Obrigado, Paulino Marcelino, estudante universitário, e também Pedro Chala, que é politólogo. Agradeço ao carinho da sua audiência, você que esteve aí deste lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Saiba que tudo que é feito aqui é pensando totalmente em si. Queremos contar com a sua ajuda, o seu apoio, para inscrever-se, para compartilhar e deixar o seu like. Receba os abraços desta equipa que trabalhou para si com todo amor e carinho. Tchau, tchau. Estamos juntos na paz de Deus.